que é nepotismo? Nepotismo é crime? Quais são as consequências do nepotismo? Veja agora neste vídeo. O termo nepotismo deriva do latim, mais especificamente das palavras nepos, sobrinho ou nepotis, neto. Nos primeiros séculos da era cristã, os parentes dos papas eram agraciados com vantagens na administração pública do Império Romano ou com cargos ligados ao clero. Daí o termo nepotismo passou a ser empregado para designar o favorecimento de parentes na administração pública. Portanto, o nepotismo designa a prática criminosa de favorecer parentes e pessoas próximas para a ocupação de cargos da administração pública. O nepotismo, quando confirmado, pode causar prejuízos ao bem público, pois normalmente a nomeação de parentes ocorre não pela competência da pessoa favorecida, mas pelo simples laço de parentesco ou amizade. A prática do favorecimento da família é comum no âmbito privado, visto que a essência da propriedade privada é a manutenção da sua posse para o dono e sua família. Porém, isso não se aplica à administração pública, visto que esta lida com a propriedade pública, ou seja, que pertence a todo cidadão. O nepotismo na administração pública é, portanto, uma forma de corrupção. O capítulo 7 da Constituição Federal de 1988 trata especificamente da disposição e da organização da administração pública brasileira. A primeira seção desse capítulo, que trata das disposições gerais da administração dos bens públicos em todas as esferas do poder, afirma que essa organização deve ser pautada pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a Constituição fala em impessoalidade, ela se refere ao caráter imparcial que se deve ter ao administrar o Estado, não tomando ações que beneficiem uma ou outra pessoa, e sim aquilo que é melhor para o povo. Nomear alguém da própria família para exercer um cargo público administrativo, mesmo que seja alguém capacitado para ocupar tal cargo, configura favorecimento pessoal. Se a pessoa não for qualificada para o cargo, ou se existirem outros mais qualificados, há a transgressão do princípio da eficiência, pois o trabalho realizado pela pessoa favorecida não será o melhor que poderia ser feito. Como o nepotismo é uma prática criminosa conduzida com má-fé por quem o pratica, os princípios da legalidade e da moralidade também são violados. Além da Constituição Federal, outros documentos proíbem a prática do nepotismo no âmbito do funcionalismo público, como no Estatuto dos Servidores da União, estabelecido pela Lei nº 8.112 de 1990. O inciso 8 do artigo 117 desse Estatuto estabelece que manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau fica proibido no âmbito do Serviço Público Federal. Em 2008, 2 anos antes da emissão do Decreto nº 7.203, a prática do nepotismo permanecia como algo corriqueiro do âmbito do funcionalismo público, o que levou o Supremo Tribunal Federal a editar a súmula vinculante número 13 de 2008. Em 2008, o STF baixou a súmula vinculante número 13 para tratar do nepotismo, que apesar de proibições, vinha sendo praticado com casos desviantes e excepcionais por se tratarem de diferentes graus de parentesco ou por terem sido cometidos em estados e municípios que não possuem legislação específica para isso. A súmula 13 ampliou o grau de parentesco para 3º grau em linha reta: pai, mãe, avô, avó e netos, bisavô, bisavó e bisnetos, e estabeleceu a linha colateral: irmãos e irmãs, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, e a linha de parentesco por afinidade: parentes do cônjuge em 3 graus, padrasto, madrasta, enteados, etc. Para burlar a lei, muitos agentes públicos praticam o chamado nepotismo cruzado, isto é, a nomeação do parente de um amigo para algum cargo público, enquanto esse amigo nomeia também um parente de quem primeiro nomeou. Troca de favores, estabelecendo uma teia cruzada de relações mais difícil de ser detectada.
Além de imoral, o nepotismo é ilegal e prejudica o bem público.